pautado naquilo que o professor Luiz Fernando Coelho fala na sua obra Teoria Crítica do Direito, na obrigatoriedade de pensar ou estruturar o pensamento crítico por intermédio de 4 pilares. O primeiro é tentar resgatar a fundamentação social ou os aspectos que englobam a sociedade no discurso jurídico. Isso está bastante constante na fala tanto do professor Aquinaton quanto do professor Renato. Consequentemente, os 2 passos seguintes é superar o problema da ideologia e da alienação, que são 2 passos fundamentais na reestruturação e superação do pensamento de senso comum e construção do pensamento crítico adequado ao que se espera do direito na atualidade. E, por fim, uma análise prática, ou da praxis forense, por intermédio de um recorte crítico. Enquanto a fala dos 2 colegas que me antecederam tem essa posição muito mais de reconstrução sociológica, e a fala do professor Renato tem uma construção muito mais de aspecto transitório entre esse aspecto social e esse aspecto de confrontamento à ideologia, a minha tem essa perspectiva de tentar superar a alienação do discurso proibitivo dentro da dogmática penal. A minha fala foi intitulada A Falsidade dos Bens Jurídicos, para então, com esse escopo, com esse corpo de discurso e com esse escopo apresentado no discurso, o professor Diogo possa vir falar um pouco de sua experiência no aspecto pragmático, do problema de tratamento da política de prevenção ou de repressão das drogas. Tudo a gente vai falar um pouco sobre isso e por que eu escolhi esse tema. Talvez é algo importante a gente falar. Há um certo encantamento que todo penalista um dia vai ter na vida, e principalmente aqueles amantes da dogmática penal ou estudiosa parte geral, como é o meu caso, que você um dia vai casar com a teoria do bem jurídico. Porque se você não fizer isso, você fica num ciclo vicioso de aceitar aquela frase que, certa ocasião, eu ouvi de um professor mencionado pelo professor Renato, aqui numa aula lá nas Arcadas, o professor Vicente Greco Filho, que o legislador escolhe proteger o que der na cabeça. Não bem com esses termos, ele foi muito mais polido que eu. E o problema é quando você acha isso, que o legislador pode selecionar qualquer coisa para tutela, significa que você pega e rasga literalmente 5 anos e toda a formação propedêutica que você tem no primeiro e segundo ano de faculdade, joga no lixo e fala assim, porra, dane-se, basta ter um legislador retardado que selecione o que ele bem entender e isso está satisfeito para a sociedade. Porque isso vende voto, isso vende imagem, isso vende notícia no Jornal Nacional. Ou alguém não se preocupa em dizer que a saúde pública é um belo discurso de representatividade político-criminal, de seleção policial de rua. Eu tenho uma higienização construída em aspecto criminológico, criminógeno, por intermédio desse argumento vazio de saúde pública, que eu faço qualquer coisa. E o curioso é que o direito não é na contramão, né? Porra, me lembro de uma frase do Raulzito, né? De uma música chamada Não Quero Mais Andar na Contramão. Né? É algo mais ou menos assim, né? É uma amiga minha da Colômbia voltou, riu de mim porque não entendi. Querendo me dar um pouco daquele pó, dizendo que tão bom eu nunca vi. Não, eu já cansei de zoar ou pirar, não me recordo agora o verbo. Não quero mais andar na contramão. O que eu quero dizer, quando você tem essa perspectiva de que o conteúdo artístico brasileiro, em toda a década de 70 e 80, constrói-se buscando liberdades, buscando o discurso libertário, e que nós nos alienamos a partir dos anos 80, e é curioso isso. Tem um estudo do Germano Schwartz, que é um professor da Unisalle, se não me engano, no Rio Grande do Sul, é coordenador do mestrado deles, no qual ele fala que a influência musical no Brasil até os anos 80, e ele faz um marco teórico até com isso em 88, era uma fundamentação artística crítica, na qual buscávamos discutir liberdades, e que a partir de 88 ele faz isso com as músicas, demonstrando as músicas dos Titãs, passa então a cantar Epitáfio. A banda que cantava Polícia passa a cantar Epitáfio. Você vai ter então uma construção de movimento artístico, movimento literário. Você vai ter uma discussão toda dentro das artes, do cinema nacional e internacional, buscando a superação do proibicionismo, coisa que no aspecto dogmático a gente simplesmente fecha os olhos e deixa acontecer como política legislativa mal escolhida pelo Estado. Por tal razão, antes de eu entrar no cerne da minha fala, e utilizando um pouco da fala dos colegas, essa uniformização do discurso proibicionista, me lembra uma frase de abertura do livro do professor Nilo Batista, de Introdução ao Direito Penal, que ele fala assim, o Estado inventa o crime, para depois combatê-lo. E as palavras aqui são extremamente bem escolhidas. Primeiro, inventar um crime, segundo, combatê-lo. Porque o discurso que é vendido na mídia, sempre a chamada é, vamos combater o tráfico, vamos combater agora o usuário, voltando para esse discurso de higienização por saúde pública, e essa expressão combate já começou errado.
A partir do momento que eu penso que eu vou me valer do pináculo punitivo estatal, do zagueiro lá no bico da grande área, para combater algo, com prisão, significa que o meu Estado está fadado a fracassar. Significa que eu não sei discutir política social, significa que eu não sei discutir política legislativa. O problema da dogmática penal aqui é que, enquanto você fala isso, você vai ter, em várias faculdades do país, alguns professores que pararam no marco teórico, bem lembrado do professor Renato, que ainda cita o Nelson Hungria, que criam materiais extremamente escassos, que sequer criam ciência e pensam que pode vir a dar uma formação científica, jurídica adequada. Muitas vezes com decorebas e frases prontas e materiais preparados para outras finalidades que não ensinam do direito. E daí vem com um discursinho fadado a dizer que tem que proibir a droga. Por quê? Porque tem que proibir porque faz mal. Porra, e daí eu vou pegar um filósofo contemporâneo, já que todo mundo é filósofo, né? Já visto que, e aqui me vale muito de algumas frases do movimento musical, como por exemplo aquele poema do Cada Um Seu Quadrado. Né? Eu não me arrisco a falar de direito do trabalho, por exemplo, na presença do professor Volney aqui. Assim como eu não me arrisco a falar de direito civil na presença da professora Ana Paula, aos quais agradeço a presença veementemente. Então, assim, são coisas que cada um no seu canto, porra, não posso discutir isso. Então não venha querer discutir dogmática penal se você não estuda dogmática penal. A questão é fundamental, é você compreender isso. Mas, pensando nos filósofos contemporâneos, um muito nos agrada, que é o sujeito que faz o Rock Balboa, todo mundo sabe do Sylvester Stallone. E tem um filme dele que é um lixo, mas que tem uma frase muito importante para compreender o problema do bem jurídico e saúde pública. Que aquele filme é Demolidor ou Destruidor, acho que é Demolidor, no qual ele é congelado. Todo mundo já viu esse filme uma vez na vida, na sessão da tarde. Todo mundo já viu. Não vem dizer não que você já assistiu. E a ideia daquele filme tem uma crítica por trás muito forte. Por incrível que pareça, gente, Sylvester Stallone tem cérebro, não é só músculo. É porque ele que é o produtor, se não me engano, desse filme, no qual é uma sociedade higienizada, na qual não há consumo de entorpecentes, na qual qualquer forma de palavrão, por exemplo, e nesse caso, certamente eu, professor Aquinaton, estaríamos multados diariamente naquele cenário do filme, seria o caso de você enxergar que tem uma frase, no momento em que ele se alia ao pessoal que mora no subterrâneo. Olha só que interessante, o simbolismo do subterrâneo. Né? Tem uma música dos Replicantes também, que é de movimento libertário, que se chama Bode Subterrâneo. E quando você pensa nessa estrutura, então, que o subterrâneo é o que está discutindo, ele vai comer um hambúrguer no subterrâneo. Todo mundo lembra assim. Ele pergunta o que é o hambúrguer e fala de carne de rato. E a frase do sujeito que der para ele hambúrguer carne de rato é mais ou menos assim: eu quero comer um hambúrguer com bacon sabendo que faz mal. Acho que quando você assiste esse filme, você não seria preocupado mais nas cenas de luta entre o Wesley Snipes e o Stallone, que propriamente na porcaria da frase que é: eu quero comer um hambúrguer com bacon sabendo que faz mal. Porque a partir do momento que você compra uma cerveja na qual vende na televisão chamando o verão, botando mulheres com muito mais testosterona do que talvez os homens dessa sala, dizendo que evidentemente aquilo seria o símbolo de consumo prazeroso de droga líquida, você automaticamente concebe um discurso no qual te dizem que você tem o direito de você beber, só que você não tem o prazer de saber que isso faz mal para você. O discurso de proibição das drogas é um discurso que restringe a você a fundamentação libertária do direito, te restringe tudo aquilo que nós lutamos ao longo dos anos 80 enquanto direitos fundamentais, te restringe tudo aquilo que você fala assim: pô, eu quero usar. E se eu não uso, eu quero que o cara que queira usar recreativamente possa usar. Em outras palavras, o direito fundamental, o papel é que nós possamos ser lixos humanos se nós quisermos. A questão é essa. O problema é que o discurso sanitário, o discurso salvacionista por trás disso é tão forte que se você chega em casa e falar para o teu pai, para tua mãe, para o teu namorado, fala assim: olha, eu vou largar tudo e vou morar na rua porque estou no estado de anomia, quero fazer o que o Merton vai dizer de abandono, né? Quero fazer uma rebelião na forma de existir para superar alguns problemas individuais. Vão te chamar de louco. Quem quer usar droga licitamente é louco. Curiosamente, os caras que são contra são justamente aqueles que no final de semana estavam completamente embriagados em suas casas. Porque tem uma pergunta fundamental que é definir o que é droga. A discussão político-criminal e principalmente a questão dogmática busca um conceito generalista de droga que ele não satisfaz. Tem que explicar para si mesmo o que é uma droga. Isso me recorda muito que eu estudei em um colégio público da primeira até a oitava série. E todo ano tinha aquela redação que o professor no primeiro dia, ao invés de falar para a gente o que fizemos nas férias, todo ano tinha uma semana, aquela semana de prevenção às drogas, que era: escreva o que é droga. Aí as frases eram as melhores, né? Droga é uma droga.
Daí alguns faziam um sinalzinho de mãozinha e tal, né? Eu vejo que o hang loose, que era algo legal, hoje por alguns contextos musicais passou a ser também um movimento de droga, né? Faz o famoso sinal do Ronaldinho, né? Então, automaticamente, quando a gente começa a pensar numa definição própria de droga, digo para vocês que eu estava me drogando antes da fala, estava tomando café. E para mim é uma droga sem a qual eu não consigo sobreviver. Eu não consigo sobreviver sem cafeína. Pegando a fala dele. E por eu não conseguir sobreviver sem a cafeína, muitos de vocês vão falar assim, eu não consigo sobreviver sem o chocolate. Outros sem a Coca-Cola, outros sem o Big Mac, outros sem qualquer outro tipo de coisa que te dá prazer. Eu sempre brinco com alguns alunos na sala, dizendo assim, eu nunca vi um aluno sair no corredor para fumar um cigarro e falar assim, nossa, que droga, eu tenho que fumar um cigarro. Porque a forma como o produto é vendido nos é sempre uma sensação de prazer. E a pergunta é, como vincular essa definição, que é a droga, com então o que se busca proteger? O que eu quero proteger quando eu proíbo você de você usar uma substância entorpecente? Nesse sentido, para poder definir então o que é bem jurídico, passa-se um pressuposto numa análise bem fundamental, que é o legislador não pode criminalizar aquilo que dá na cabeça dele. Ainda bem, né? Veja, há 4 meses atrás, 5 meses atrás, nós estávamos tendo uma discussão sobre cristofobia. Ainda bem que o legislador não pode criminalizar o que dá na cabeça dele. Ainda bem. No entanto, quando você tem, por exemplo, uma situação de flagrante, porque o sujeito está utilizando, fumando um cigarro de maconha, ou então utilizando alguma outra substância entorpecente, ocorre a situação da apreensão e se ele tiver com nota picada no bolso, como bem falou o professor Renato, ele é traficante. Notadamente, se lembrando da pesquisa divulgada no Boletim de Psicrim, em março de 2011, na qual definiu um perfil criminógeno biológico identificado nos julgados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, no qual entendeu-se que em 86% ou 87% dos casos, se não me engano esse é o marco, identificou-se que a figura do traficante era definida como branco de classe média alta, com ensino superior. Desculpa, perdão, usuário, inverti. O usuário era definido como branco de classe média alta com ensino superior. E o traficante definido como o afrodescendente, o negro, como quer chamar, de classe baixa, sem ensino fundamental. E aqui a seletividade é bastante grande, porque daí então a gente volta a esses autores, eu falei, o professor Vicente Grego Filho, os outros livros comentados nos últimos anos, do NUT, qual você queira usar sobre isso, todos vão dizer assim, o que se protege com essa proibição é a saúde pública, blasfêmia. Não se protege a saúde pública alguma. Eu não consigo proteger a saúde pública quando eu tenho esse perfil identificado em sentenças criminais. Feche os olhos e imagine um bandido. Certeza absoluta que nenhum de vocês imaginou um cara ruivo. Certeza que nenhum de vocês vai imaginar um louro de olho azul. Defina a figura do traficante na tua cabeça e você vai imaginar o Zé Pequeno da Cidade de Deus. É criado um estereótipo no qual esse discurso de saúde pública serve para qualquer buraco, qualquer caçapa, para encaixar qualquer tipo de jogada. Em outras palavras, se eu preciso definir o que é então esse bem jurídico de saúde pública, a pergunta é o que é bem jurídico. Vão dizer os autores hoje da dogmática penal alemã que são os valores fundamentais que proporcionem ao indivíduo o seu desenvolvimento enquanto indivíduo e proporcionem a essa sociedade o seu desenvolvimento enquanto sociedade. Tá, beleza. Eu quero ser um halterofilista e quero usar alguma coisa ona, que é o final sempre dessas substâncias entorpecentes. E se eu for mulher, eu quero tomar isso porque eu quero virar a nova garota verão na propaganda de cerveja. Por que eu não posso? Porque faz mal. Essa primeira proibição que temos para a definição, que não compreende a definição do bem jurídico, como eu falei para vocês, e aqui o pleonasmo é obrigatório, é a ausência de definição na busca de uma definição, você vai enxergar que eu não consigo dar uma definição de desenvolvimento do indivíduo que possibilite desenvolvimento enquanto sociedade se eu não supero tabus, critérios morais e, principalmente, aceitar que a autolesão consciente é impossível de punição e de criminalização num Estado democrático. Se eu chegar em casa e por algum motivo olhar para minha noiva e sair para o lado assim, vai isso eu vou cortar meu braço fora, ela vai ficar louca comigo, né? Chama de idiota. Mas por algum motivo eu resolvi cortar meu braço fora. Sabe por quê? Estou chateado com o meu braço, quero cortá-lo fora. Vocês vão me chamar de idiota, mas ninguém vai me prender por isso. Então, se eu plantar um pé de cannabis sativa no quintal da minha casa, vocês vão me chamar de traficante.
consegue entender que a autolesão consciente é a mesma, só mudou a forma de predisposição. Porque sobre esse proibicionismo que não existe bem jurídico, está construído um aspecto moral do tabu. A definição do bem jurídico no modelo atual, que segue essa finalidade de desenvolvimento, teria que possibilitar a nós que responder uma pergunta, na verdade. Se esse conceito que eu dei a vocês, que é um conceito do professor Luiz Greco, na verdade, se ele possibilita para a gente uma discussão político-criminal e se essa questão político-criminal é suficiente para o debate dogmático atual. E me parece que sim. A partir do momento que eu fundamento um conceito dogmático do bem jurídico pautado nessa capacidade de desenvolvimento do ser enquanto ser, eu consigo superar os problemas de restrição de autolesão. Só que não supero um problema secundário, que é quais são os verdadeiros bens jurídicos a serem tutelares, de onde eles saem. No Brasil a gente tem uma verdadeira tara para um aspecto positivista constitucional. Os autores que discutem teoria do bem jurídico tentam vincular sempre a fonte desses valores ao texto constitucional. E o problema é que a nossa Constituição não cabe tudo, né? Tudo e mais um pouco, um texto bastante complexo, né? Um texto de bastante fundamentação extensa em várias áreas, algumas que nem precisariam estar lá, como por exemplo, ninguém precisa ter a definição do Colégio Dom Pedro II na Constituição. No entanto, lá está. E por tal razão, quando você busca essa fundamentação constitucional, todo mundo fala que é um direito fundamental à saúde e logo, aqui estaria a finalidade da proibição do uso entorpecente, porque além de fazer mal para você, faz mal para a sociedade. Com certeza, e aqui todos vocês são estudantes, não tem nenhum idiota aqui na sala, saberia dizer que quanto será, vamos tarifar em 5% a alíquota em venda de qualquer substância psicoativa proibida hoje. Seria uma fonte de arrecadação tributária milionária. A qualidade, como bem mencionou a professora Quentão, seria aumentada, você teria o uso regulamentado e você então teria um filtro de qualidade, tal qual aconteceu com o cigarro, bastante tarifado. Você teria isso com alguns tipos de cerveja, com alguns tipos de bebida, como por exemplo, porque o uísque é mais caro que a vodka, porque o absinto é mais caro, porque são tarifações tributárias. E nem por isso você é vedado ter o teu uso desse tipo de substância. Aquela frase tradicional de sempre, né? O proibicionismo não gerou Al Capone. Me parece que o proibicionismo no Brasil gerou tanto os donos de morro no Rio de Janeiro, quanto os chefes de algumas bocas de fumo famosas aqui na cidade, na qual você tem restrições nos grandes bairros da cidade. Todo mundo que faz estágio aqui, se for no fórum verificar alguns nomes famosos de alguns bairros, já sabe de várias bocas de fumo misturadas, como por exemplo Ponto Tráfico no Jardim América, que é considerado o bairro classe alta da cidade. E nesse caso não sai no jornal isso, por quê? Porque isso não é vendível. Por quê? Porque o cara que é pego lá não é o negro de classe baixa, não é o cara que o William Bonner quer anunciar no Jornal Nacional. Portanto, esse discurso de saúde pública é um discurso vazio, porque saúde pública é minha, saúde é todos vocês um somatório, e esse somatório não configura a realidade do meio jurídico coletivo individual. Logo, dogmaticamente, tudo isso não passa no simbolismo falso, o qual eu tenho por ápice chamar o simbolismo de um hambúrguer do direito penal, aquilo que mata a fome, mas não sustenta. Você mata a fome simultaneamente ao tempo que você não consegue construir um sistema nutritivo, um sistema no qual você tem uma sobreposição de casos. E por fim, o professor Renato me passou aqui que legalizar a maconha poderia render imposto até 6 bilhões de reais. Só a maconha. Ou seja, talvez todo o déficit orçamentário e crise financeira de arrecadação que nós estamos hoje seria superado por uma coisa que, claro, estamos falando num espaço onde certamente nenhum de vocês fumou maconha, né? Onde acadêmicos, na sua extensa maioria brancos, classe média alta, não são usuários de maconha ou de algum outro tipo de entorpecente nesta sala. Alguns até cometeram uma autolesão consciente, mandando-me mensagem essa semana assim: o senhor tem interesses pessoais nas falas. Ou seja, na verdade é um pleonasmo desnecessário, porque se você tem interesse, obviamente que é um interesse pessoal. Né? Mas ele quis dizer para saber qual seria a reação do discurso. Né? Eu sempre, quando dava sala, tinha alguns alunos que começavam a fazer gestos com expressões ao longo da sala, falando assim: pô, esse professor manja. Né? Não, a questão é que você tem que ser um discurso aberto. Se você ficar trabalhando como um tabu, o problema da droga vai continuar sendo o mesmo. Você vai continuar imaginando que o traficante é o Zé Pequeno. Nesse caso, para me encaminhar ao final, já que